Aqui. Pra mim a questão principal Mas enfim, é a isso gera polêmica de fato. Mas eu vou dar uma pausa aqui nesse debate, nessa prosa que é boa, porque Bruno Brás tem informação e informação sempre tem prioridade, né, minha gente? Diga, Brás. Não, é o que eu, no início do programa, falei que ainda não tinha resposta sobre como a diretoria iria agir em relação à expulsão do Carrascal. E a informação que eu tenho agora, a minha apuração, é que, de fato, como esperado, o Carrascal será multado, pois houve uma interpretação de que houve uma imprudência e o time acabou sendo prejudicado por conta dessa expulsão. E só voltando também a uma outra informação, essa questão aí do Leonardo Jardim, das arbitragens, o Flamengo, esse ano, ele comprou um software, então ele tem agora um scout de arbitragem. Então é um software só de análise de dados e de scout de arbitragem. E costuma soltar esses scouts aí jogo a jogo. Então não pode errar a informação, né, Braz? Porque vamos combinar. Olha só, o que o Leonardo Jardim falou que é por isso que ele vai ser denunciado. Não circulou a denúncia ainda, mas eu procurei o STJD e sei que a Procuradoria vai levar a denúncia. Por quê? Porque ele diz a seguinte frase: eu olho os dados, que é o scout que o Brasil acabou de dizer do Flamengo. Eu olho os dados. Você sabe qual é a porcentagem de pontos que o Palmeiras ganha com este árbitro? Mais de 90%. E o Flamengo, menos de 50%. Bom, nos últimos 3 campeonatos, neste Campeonato Brasileiro, antes de Flamengo e Palmeiras, o David Oliveira da Serra tinha apitado um jogo do Flamengo. Grêmio 0, Flamengo 1. 100% de aproveitamento. E tinha apitado um jogo do Palmeiras. Internacional 1, Palmeiras 3. Então estava 0-0. Uma vitória para cada lado. Se você voltar para os 3 últimos campeonatos, o Flamengo teve 8 jogos apitados entre 24, 25 e 26 pelo David Oliveira Lacerda no Campeonato Brasileiro da Série A. 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. 3 mais 3, 6, 8. 24 pontos disputados, ele ganhou 12. Então é 50%, não é menos de 50%. Não é menos, a informação está errada. A informação está errada. E o Palmeiras teve mais de 90%. Teve 6 jogos, 5 vitórias e 1 empate. Acontece que o Palmeiras jogou 6 desses jogos, foram um contra o Cruzeiro em 2024, 2-0, quando o Cruzeiro não era o time forte que foi em 2025, e 2 vezes contra o Juventude. Você vai medir o quê? O Flamengo joga fora de casa, contra o Grêmio, contra o Internacional, contra o Bragantino e contra o Fluminense. E aí tem 50%, tem fora de casa, tem uma vitória contra o Bragantino, 2 empates e 1 derrota. Você jogou contra o Fluminense, contra o Internacional, contra o Bragantino e contra o Grêmio. Quer dizer, a gente vai... Porque o que o Leonardo Jardim fez, vamos voltar para o passo lá atrás. O que a CBF disse que ia fazer com o tribunal? A CBF não, o tribunal disse que ia ser rigoroso com as questões que envolvessem a credibilidade do campeonato. O que é quando eu digo, eu lido com dados? Você sabe qual é a porcentagem de pontos que tal time conquista com este árbitro? E qual é a porcentagem de pontos que este outro time conquista com este árbitro? Se ele não está falando sobre credibilidade do campeonato, eu não sei do que ele está falando. É porque são muitas variantes aí, né? A adversária é uma delas. Claro! E o se o Palmeiras desempenho, enfrenta o gente, Juventude e o Flamengo enfrenta o Fluminense... E eu jogo 6 vezes e o outro joga 8. Assim, e se você pegar o retrospecto deste ano, senão nós vamos passar a vida pregressa de todas as pessoas, pelo amor de Deus. O retrospecto é o que não faz sentido. Neste ano, era um jogo para cada lado, uma vitória para cada lado. Com esse árbitro, você tanto jogou contra a credibilidade do árbitro, que o árbitro entrou no avião e quase foi agredido. Ou teve manifestação dentro do avião contra ele. Sim. Se isso não é jogar contra a credibilidade do campeonato, o que é? Veja, eu não acho que tem que ser punido ou não tem que ser punido, o tribunal é que tem que fazer. Mas o tribunal disse que levaria ao tribunal os casos que atacassem a credibilidade do campeonato. É justo que ele seja julgado e condenado em função disso, Fabiola?
Eu acho que eu não sei nesse caso específico, eu confio no PVC e nos dados dele, né? Eu só acho que as pessoas têm que ter mais responsabilidade ao dar as declarações, né? Então, Leonardo Jardim não é um jovem treinador, né? O Boto não é um jovem diretor, o BAP não é um jovem presidente. E eu tô falando pro outro lado também. Falar também em relação a Abel Ferreira, que é muito infeliz nas entrevistas coletivas também. Então, assim, você tem que ter responsabilidade, porque eles têm milhões de pessoas que te ouvem e que repetem e que, a partir daquela sua informação, podem ter gestos e atitudes até violentas. Eu não estou dizendo que se tem que ser punido ou não, é um julgamento que o tribunal tem que fazer. Só acho que do ponto de vista da coerência, se o tribunal diz que levará a julgamento para julgar, e depois decide o que você vai decidir. O que for contra a lisura do campeonato, cara, a declaração do Leonardo Jardim vai em direção à lisura do campeonato. Aí, uma vez que o Flamengo multa o jogador, reconhece que aquela decisão foi acertada, né? Claro. Reconhece, se está punindo o próprio jogador que foi expulso, considera que foi um incoerente, acerto, né? Você pune seu jogador, mas você culpa o árbitro, afinal de contas. Né? Se ele está sendo multado é porque ele errou, então, enfim. Ô, Latifi... Do outro lado, o Mauro, o Flamengo entra num momento meio delicado, né? Está eliminado da Copa do Brasil, agora está a 7 pontos do Palmeiras. O Carrascal perseguido pela torcida, não sei nem se vai continuar no Flamengo. Como corrigir esse caminho? E também o Rossi, e também o Leonardo Jardim. E também o Boto, né? Que é o general da banda, né? Que foi quem contratou o Carrascal, teve propostas do Napoli e do Oriente Médio na janela passada, comprou por 12 propostas de 20 milhões de euros e 20 milhões de dólares, não quis vender. Informação que eu obtive ontem que se fosse hoje venderia, mas agora é um pouco tarde, né? As propostas já foram embora. Eu acho que tem um ranking aí de vilões aí do Flamengo aí, na linha dessa enquete. O Carrascal é óbvio, né? Eu acho até que, assim, você falou da discussão, se mereceu ou não a expulsão, na hora, eu acho que a discussão cabe, porque você não tem a tal foto com a chuteira na cara, você não tem o replay, o juiz expulsa na hora. Então, na hora, você, não, jogo perigoso, ergueu o pé, acertou, você não tem tanta certeza. Então, na hora ali, a discussão até acaba. Depois não, depois você vê que realmente o cara é inconsequente, gente. No momento ali, eu acho que a discussão até cabe, depois você vai ver no replay, outro ângulo e tudo. Você, cara, não tem como defender. O Danilo foi expulso contra o Bahia no passado, assim também, em Salvador. Meteu o pé na cara, não lembro qual foi o jogador do Bahia, com 12 minutos foi expulso. O Carrascal já tem uma folha corrida, quer dizer, é uma atitude absolutamente irresponsável de um jogador que se comporta como um peladeiro, no pior sentido da palavra, um peladeiro, um jogador que joga como se fosse uma pelada entre amigos, inconsequente, irresponsável, depois publica textinho, o Trajano falou aqui do Instagram, né? Textinho no Instagram pedindo desculpa, vai pedir desculpa lá na Colômbia, não adianta mais nada, amigo. O cara simplesmente ele enterrou o time. O Flamengo perdeu uma Supercopa pro Corinthians, ele teve as digitais dele cravadas nisso aí, com aquela cotovelada no Breno Vidon, quer dizer, que atitude mais imbecil ao extremo aquela. Aí ele é expulso contra o Fluminense também, uma outra tolice. O Fluminense volta para o jogo, mas aí o Flamengo consegue manter o resultado. E agora ele muda um jogo que o Flamengo dominava, era melhor, o Palmeiras não estava jogando. Aliás, achei o Palmeiras muito mal preparado para o jogo, aquele corredor central, o Flamengo estava entrando toda hora, com muita liberdade. Ou seja, o Palmeiras não se preparou adequadamente para o jogo e ele muda o jogo. Ele muda o jogo. A expulsão é justíssima, não tem que discutir, ficar perseguindo o árbitro agora no avião, isso é coisa de babaca. Vai o jogador. O jogador é o responsável, ele fez a besteira. Aí depois eu concordo com o Danilo. O que fez o Léo Jardim, eu falei isso ontem, vou repetir hoje. Nesse sábado, eu amadureci algo que eu já achava, agora eu tenho certeza. O Flamengo trocou um bom técnico por outro bom técnico. Só que o que saiu é melhor do que o que ficou. O que eu estou dizendo? O Felipe Luiz é melhor que o Leonardo Jardim, sim. O Flamengo perdeu com o Leonardo Jardim vários predicados. O jogo aéreo defensivo, não tem mais. Não tem mais. Embora não tenha tomado gol de cabeça, é só pegar os jogos recentes. O jogo aéreo ofensivo, também não tem mais. Aquele golzinho de cabeça, tudo, não acontece mais. E aí você pega 5 jogos do Flamengo com o Felipe com um jogador a menos. O segundo jogo dele como profissional foi contra o Corinthians, semifinal da Copa do Brasil. O Bruno Henrique expulso com 27 minutos. Ele pôs o Fabrício Bruno, linha de 5, segurou 0-0, o Flamengo foi para a final e foi campeão. Contra o Racing, a mesma coisa, expulsão do Plata com 11 do segundo tempo. Montou linha de 5, com Danilo, Léo Pereira, Léo Ortiz, segurou o Racing em Avejaneda, foi para a final e foi campeão. Contra o São Paulo, o Plata foi expulso porque pisou no Arboleda, o Flamengo tomou um empate, mas não perdeu o jogo. Conseguiu sustentar um ponto na Vila Belmiro. Esse ponto ajudou no final, o Flamengo foi campeão com 3 pontos sobre o Palmeiras. Cada ponto ali valia ouro. Ou seja, nas circunstâncias desse jogo de sábado, o ponto era importante. Ah, mas perdeu para o Corinthians na Supercopa. Mas o Paquetá, que perdeu esse gol feito no sábado, perdeu um gol no final, quando estava 1-0 o Corinthians, poderia ter empatado. O Flamengo ficou vivo até o finalzinho, com um homem a menos todo o segundo tempo.
Todo segundo tempo. O segundo gol do Corinthians na Supercopa é quando a vaca tinha ido para o brejo, depois que o Paquetá perdeu um gol imperdível. E contra o Bahia, nesses 2-0, nesse 1-0, que o Danilo levantou o pé na cara do adversário, o Léo Ortiz perde um gol também. Perde um gol, não, ele não foi nem perder um gol, ele quase empatou no final, na pequena área. E tinha 9, porque o Wallace também foi expulso, entrou e foi expulso. Então o Flamengo do Felipe, ele, mesmo com um homem a menos, ele ou conseguiu o seu objetivo, ou ele lutou até o final. Quando o Carrascal expulso, ele tinha que tirar o Pedro na hora e colocar o Vitão. Montar uma linha de 5 e falar, Palmeiras, ó, se vira aí agora, Palmeiras, a bola é sua. Palmeiras não é um time com qualidade, mas que não é treinado para trabalhar com proposta de jogo, com posse de bola. Ele tem uma certa dificuldade, dá a bola e pensa, bem, agora o empate me interessa. Porque o empate interessaria o Flamengo, tem que pensar no campeonato, a diferença de pontos. Você está 4 pontos atrás. Se você empata e fica 4 jogo a menos, você está a uma vitória atrasada de ficar 1 ponto. Com um turno e pouco pela frente, o cara tem que pensar nisso tudo, ele não pensou em nada. A estratégia foi tacanha. E aí, quando ele tira ainda o Everton Araújo e coloca o Bruno Henrique, é que o Palmeiras, gente, no sábado, se o Palmeiras fizesse um jogo melhor, não era 3-0, não era muito mais. A quantidade de vezes que o Palmeiras entrava livre com 3 contra 3, 3 contra 2 no segundo tempo, era uma festa. Poderia ter feito mais. E aí, assim, o Jardim foi perto. E a coletiva dele é um desastre. Insinuação de arbitragem, ridículo. Uma expulsão que ele tem que chamar a atenção do jogador dele, que não é a primeira vez que faz isso, né? Já fez com outro técnico, mas ele deve saber o que esse atleta já fez. Ele alega que o jogador dentro do campo que resolve. Vem cá, o Paquetá custou 42 milhões, ele não pode perder esse gol. A finalização ali tem que ser uma pancada forte. O goleiro, o Carlos Miguel, que estava na grande noite, é um goleiro grande, de muita envergadura. Você não pode tentar a bolinha colocada ali, você tem que chutar rápido e forte para não dar tempo de reação do goleiro. Aí ele tenta a bolinha colocada e perde o gol. Ele é o técnico, ele tem que chamar o cara e falar, vem cá, por que você finalizou assim? Vamos ver o vídeo, vamos discutir isso aqui. Na próxima eu quero que você finalize de outro jeito, para ele e para outros. Se ele não corrige os caras que perdem gol e terceiriza a responsabilidade só para o jogador, é muito cômodo, pô. O técnico tem que corrigir o que está errado. Não consigo entender isso. Aí ainda saiu com essa pérola na coletiva, né? E sobre o goleiro, que é o outro vilão, né? Que ele não testa o outro goleiro, sabe-se lá por quê? Não, o Rossi é o nosso principal goleiro. Estou preparando o momento para o André. Pô, joga agora amanhã contra o Cusco. Joga sábado contra o Coritiba. Ou eles veem se esse menino tem condições de disputar a posição com o argentino, ou não tem. Se não tiver, eles têm que buscar um goleiro no meio do ano. Porque o que o Rossi está fazendo... Aí veio uma dúvida. Um amigo meu então levantou essa bola e falou, cara, será que o Rossi era protegido pelo sistema de defensivo do Felipe, que a bola não chegava tanto? Né? Ou ele é isso mesmo? Qual é a do Rossi? Fica uma dúvida. Não, mas ele teve bons momentos até, né? Teve, mas ele é muito pegador de pênalti, Trajano. E ele toma muito gol assim. Tem gols que ele não vai na bola. Dos tempos pra cá virou um negócio. Tem gols que ele não vai, mesmo no ano passado. Gol que ele não vai na bola. Bola aérea, cabeceira, dele, né? Ele não vai na bola. E, assim, esses gols são ridículos. E assim, num jogo como esse, o que acontece com o goleiro? Tem situações, por exemplo, disputa de pênalti. O que o goleiro pensa? Agora é meu momento, eu posso me consagrar aqui. Num jogo desse, o que pensa o goleiro? Cara, o técnico montou o time assim, 11 contra 10. Esses caras vão chegar aqui toda hora, é minha hora, eu vou ter que aparecer. É a hora que ele tem que crescer. Quem cresceu foi o Carlos Miguel, que jogou muito. Fez grandes defesas o jogo inteiro. E ele, as bolas que chegaram, entraram. Esse rapaz não pode ser titular. Ele tem que sair, tem que treinar, tem que rever, pensar na vida, tomar um mate, né, esfriar a cabeça. Ver o que ele vai fazer, porra. Aí o cara continua intocável. Eu já estava defendendo que ele fosse substituído no jogo passado contra o Estudiantes para testar o outro rapaz. Então o Leonardo Jardim, ele foi péssimo. Ele só não foi pior do que o Carrascal. Péssimo, péssimo, mas péssimo, péssimo, péssimo. E para mim está muito claro, o Felipe é menos experiente, mas é melhor que ele. O time do Felipe era mais competitivo. Você imagina esse Flamengo de hoje, do Leonardo Jardim, contra o Bahia, contra o Chelsea, contra o PSG? Eu não imagino o que poderia acontecer. Então, assim, ele herdou um time que estava no mau momento, mas com muito conteúdo, que está se esfarelando, está sumindo. Está sumindo, está desaparecendo. E o que ele fez no sábado foi assim, chega a ser ingênuo, achar que ele ia ganhar do Palmeiras jogando daquela maneira, que ele ia mudar o cenário do jogo. Assim, para mim isso demonstrou parecer desconhecimento, assim, assustador. E cabe ao seu José Boto falar com ele, que foi quem contratou, quem demitiu outro. Isso é o BAP também, claro, né, que só fala com a Flamengo TV, onde ele não é contestado. Ali não tem contestação, né? O Boto pelo menos responde, sabe? Você procura ele responde. Ele não foge do pau, não. Ele vai lá e responde e tal. Em off, mas responde. Então a gente tem que ser honesto com o cara, pelo menos isso. Mas tem muita coisa para ele fazer, porque ele é um diretor contratado sob a argumentação de que ele tem um viés técnico. Então ele tem que ter discussões técnicas com o seu treinador, que foi
péssimo no sábado. Só não foi pior do que o inconsequente colombiano Carrascal. Olha, deixa eu dar um recado aqui, é o negócio seguinte, hein? Todo dia, 1h30 da tarde, de primeira aqui, hein? PVC, Fabiola Andrade, Luiz Oliveira, Eudes Júnior, grande elenco, todos os dias, segunda a sexta, 1h30. E hoje, às 18 horas, tem live do Flamengo aqui no canal UOL, então não perca, de primeira. E hoje, segunda-feira, live do Flamengo. Ô, Arnaldo, pincei uma frase aqui sobre tudo que o Mauro falou, que confesso que fiquei um pouco impressionado. O Flamengo trocou um bom treinador por um bom treinador, mas pior do que o outro. Bom, eu acho que para qualquer treinador que treina o Flamengo, comanda o Flamengo, fazer o que deveria ser feito no sábado custaria, que é exatamente o que o Mauro falou. Assim que o Carrascal foi expulso, tirar o Pedro do campo, com 70 mil pessoas, né? Se o Felipe fizesse isso, acho que seria uma demonstração, era exatamente o que precisaria ser feito. Porque o Pedro, por isso o Pedro não vai à Copa, né? Porque o Pedro sem a bola, ele é um jogador a menos. Por isso o Pedro não vai à Copa. E o que aconteceu quando você tem 10 jogadores, você não pode ficar com 9. E eu imaginei, então vai na melhor das hipóteses, esperar até o final do primeiro tempo, mas aí o Flamengo tomou o gol, né? Quando toma o gol do Flaco Lopes, você já estava em desvantagem, e aí eu acho que mesmo assim seria a alteração correta, colocar o Plata, sei lá, algum outro jogador, e não Bruno Henrique, para equilibrar em termos numéricos, para fechar, fazer mais ou menos o que o Corinthians fez contra o Palmeiras, né? Quando estava com jogadores a menos e conseguiu empatar. Esse resultado, eu acho que ele tem um impacto o ano todo, nos dois times, não é um resultado qualquer, sabe? Esse resultado salva o Abel, dá um crédito ao Abel gigantesco, faz a Mancha Verde pensar 1000 vezes o que ela vai fazer da vida depois do manifesto fora Abel antes desse jogo. Ele faz com que o Palmeiras, como disse o Danilo, feche essa primeira parte da temporada muito bem em termos de resultado em todas as competições. E, gente, eu sei que vocês vão falar, tem muito campeonato pela frente, mas quando está o Palmeiras envolvido nos últimos anos, a gente sabe que pelo menos 2 pontos por jogo o Palmeiras tem feito nas últimas temporadas. E se ele mantiver o aproveitamento de 2 pontos, vai ser muito difícil o Flamengo alcançar. O ano passado, a diferença se deu muito favorável ao Flamengo no campeonato por conta dos confrontos diretos dos 6 pontos que o Flamengo fez sobre o Palmeiras. Dessa vez ele perdeu os 3 pontos em casa, né? O Palmeiras desse ano, ele não é brilhante, longe disso, mas ele ganhou de todos os times do G6, né? Exato. Inclusive do Flamengo. Então, para tirar o Brasileirão do Palmeiras, vai ser preciso acontecer uma coisa que não aconteceu nos últimos. O Palmeiras esfarelou em alguns anos. O Palmeiras ficou algumas partidas sem ganhar. É verdade, mas a média do Palmeiras de pontos em todos os brasileiros de pontos corridos, ela vem sendo muito parecida sob o comando do Abel Ferreira. Então, meus amigos, o Campeonato Brasileiro está longe do Flamengo. Está longe do Flamengo. E como a Copa do Brasil já foi, provavelmente vai restar a Libertadores com talvez a melhor campanha, mas que é um torneio mata-mata, traiçoeiro, que pode acontecer qualquer coisa, né? Então esse jogo pode ter custado muito ao Flamengo. E aí, fazendo a comparação dos treinadores, eu concordo. O futebol é maravilhoso por conta disso, porque até a expulsão do Carrascal, o Flamengo envolvia, o Palmeiras entrou com o sistema ensaiado na Libertadores, que deu errado na Libertadores, de 3 volantes. Aí ficou claro que o Abel, naquele jogo contra o Cerro, testou o time para jogar contra o Flamengo, com o Emi Martínez de volante. O Flamengo envolvia, o Giai, elogiado pelo Danilo, estava tomando um passeio do Samuel Lino. Mas o futebol é assim. Foi um jogador expulso, e quando você tem 2 equipes fortes, o técnico tem que agir. E o Leonardo Jardim botou tudo a perder, né? Aquele time do segundo tempo, tirando o único marcador da equipe, era um convite à goleada. E lembrou
Para o palmeirense mais antigo, lembrou aquele 4-1 contra o Flamengo, na época do Zico lá, o jogo sensacional que o Palmeiras, sob o comando do Tele, foi ensacando o Flamengo com contra-ataques mortais. Então, essa temporada, ela vai ter esse jogo marcante para os dois, de qualquer forma. E agora, a gente fica na expectativa. Eu não acho, Danilo, que vai ter espaço para manifestação no jogo. Eu quero ver o que a Mancha vai fazer no jogo da Libertadores, né? A não ser que o Palmeiras seja eliminado da Libertadores, aí é um pouco demais. Mas mesmo que o Palmeiras perca o primeiro lugar, né, que o Cerro empate o seu jogo e passe na frente do Palmeiras, a primeira parte da temporada teria já os seus objetivos cumpridos. Classificar na Libertadores, classificar na Copa do Brasil e ter vantagem no Brasileiro, sendo que na próxima etapa o Palmeiras pode investir, a gente não sabe como é que vai ser, pode recuperar o Vitor Roque, pode recuperar o Piquerez, pode fazer um monte de coisa para o Barbosa, né? Mais uma vez ser campeão brasileiro. Exatamente. Para mais uma vez ser campeão brasileiro. Juca Kfouri. Só uma informação, o PVC diz que a Mancha vai seguir sem gritar o nome do Abel no estádio, como fez no sábado e tal, e parece que no jogo com a Libertadores também não vai falar o nome do Abel. Mas agora o Abel tem isso, né? Ele consegue dar umas voltas por cima, né? O Allianz já teve, os últimos jogos aí, já teve marca de torcida comum vaiando a organizada. Se a organizada comprar essa briga de novo, pode ter de novo. E o Palmeiras é líder com 7 pontos à frente, Juca Kfouri. Você que é um especialista em arbitragem também pode falar do Davi Lacerda.